Você sabia que existem nuvens no espaço que são maiores que sistemas solares inteiros? Nuvens tão vastas que a luz leva anos para atravessá-las de uma ponta a outra, e dentro delas, em temperaturas próximas ao zero absoluto, estrelas estão nascendo neste exato momento. Olá, e seja bem-vindo a mais uma jornada pelo universo. Espero que você esteja confortável aí onde está. Talvez relaxando após um dia longo, ou buscando um momento de pausa para contemplar algo maior que nossas preocupações cotidianas. Este é um espaço que criamos juntos para explorar as maravilhas do cosmos, então fique à vontade. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo contemplativo sobre o universo, considere se inscrever no canal e deixar um like neste vídeo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas jornadas cósmicas para você, e me mostra que vale a pena investir tempo neste tipo de exploração mais reflexiva do universo. Agora, respire fundo comigo e vamos começar nossa exploração. Sinta o ar entrando e saindo de seus pulmões. Esse mesmo ar que carrega elementos que um dia habitaram as profundezas do espaço, que foram forjados no coração de estrelas antigas. Hoje quero levá-lo em uma jornada extraordinária pelas nebulosas, esses berçários cósmicos onde as estrelas nascem. Vamos falar sobre lugares onde o tempo se move de forma diferente, onde a criação acontece em escalas tão grandiosas que nossa mente humana mal consegue compreender. Você já se perguntou de onde vêm as estrelas? Não apenas como uma questão científica abstrata, mas realmente parou para contemplar esse mistério? Quando olhamos para o céu noturno e vemos aqueles pontos de luz piscando suavemente, estamos observando o resultado final de um processo tão belo e complexo quanto o nascimento da vida na Terra. Imagine por um momento que você pudesse viajar pelo espaço, não em uma nave espacial barulhenta e desconfortável, mas como uma consciência pura, capaz de atravessar anos-luz em segundos, de testemunhar eventos que duram milhões de anos, como se fossem instantes. Nessa jornada imaginária, você se depararia com regiões do espaço que são ao mesmo tempo berçários e cemitérios, lugares onde o fim de uma história se torna o início de outra. Essas regiões têm um nome poético que combina perfeitamente com sua natureza etérea: nebulosas. A palavra vem do latim e significa nuvem. Mas que tipo de nuvem seria essa? Não são as nuvens familiares que vemos no céu terrestre, feitas de vapor d'água e cristais de gelo. São nuvens cósmicas, imensas estruturas compostas por gás e poeira que se estendem por distâncias tão vastas que a luz leva anos para atravessá-las. Mas aqui está o que mais me fascina sobre as nebulosas. Elas são literalmente os berçários das estrelas. Dentro dessas nuvens aparentemente vazias e silenciosas, um drama cósmico se desenrola constantemente. É um drama de forças fundamentais: gravidade, pressão, temperatura, eletromagnetismo, todas dançando juntas em uma coreografia complexa que resulta no nascimento de novos sóis. Você já pensou que talvez nós mesmos tenhamos nascido de uma nebulosa? Não metaforicamente, mas literalmente. Os elementos que compõem seu corpo, o carbono em seus músculos, o ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, todos foram forjados no interior de estrelas que nasceram em nebulosas há bilhões de anos. E quando essas estrelas chegaram ao fim de suas vidas, espalharam esses elementos pelo espaço, criando novas nebulosas que dariam origem a novas estrelas, planetas e, eventualmente, a você. É uma história circular, uma narrativa cósmica, onde cada fim é um novo começo. E essa história está acontecendo agora mesmo, enquanto conversamos. Em algum lugar nas profundezas do espaço, uma nebulosa está lentamente colapsando sob sua própria gravidade, comprimindo o hidrogênio até que ele se torne tão quente e denso que a fusão nuclear se inicia, e uma nova estrela acende sua primeira luz. Permita-se por alguns momentos esquecer as preocupações cotidianas, os horários, as obrigações. Vamos juntos explorar esses berçários cósmicos, entender como funcionam, descobrir os diferentes tipos que existem e, talvez, no processo, encontrar uma nova perspectiva sobre nossa própria existência. Afinal, se somos filhos das estrelas,
e as estrelas nascem nas nebulosas. Então cada um de nós carrega em si a memória ancestral desses berçários cósmicos. Feche os olhos por um instante e imagine o vazio. Não o vazio de um quarto escuro ou de uma caixa vazia, mas o vazio verdadeiro do espaço interestelar. Agora, nesse vazio aparente, comece a povoá-lo mentalmente com algo quase imperceptível. Átomos de hidrogênio flutuando sozinhos, separados por distâncias imensas como ilhas microscópicas em um oceano de escuridão. Esse é o material básico das nebulosas, hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Um próton, um elétron, nada mais. Parece pouco, não é? Mas é a partir dessa simplicidade fundamental que toda a complexidade cósmica se desenvolve. É como se o universo fosse um compositor minimalista, criando sinfonias extraordinárias a partir de uma única nota. Você já se perguntou como esses átomos solitários espalhados pelo vasto espaço conseguem se reunir para formar estruturas tão majestosas quanto as nebulosas? É aqui que entra em cena uma das forças mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosas da natureza: a gravidade. A gravidade é uma força curiosa. Ao contrário da força magnética ou elétrica, que pode tanto atrair quanto repelir, a gravidade só sabe fazer uma coisa: atrair. É sempre gentil, nunca violenta, mas absolutamente implacável. Cada átomo de hidrogênio no espaço exerce uma força gravitacional minúscula sobre todos os outros átomos. Não importa quão distantes estejam. Imaginem esses átomos como pessoas tímidas em uma festa gigantesca. No início, todos estão espalhados, mantendo uma distância respeitosa uns dos outros. Mas há algo irresistível que os atrai mutuamente. Uma atração tão sutil que mal percebem, mas que nunca para de atuar. Lentamente, quase imperceptivelmente, eles começam a se aproximar. Este processo de atração gravitacional acontece em escalas de tempo que desafiam nossa compreensão humana. Estamos falando de milhões, às vezes centenas de milhões de anos. Para nós que vivemos algumas décadas, é difícil imaginar processos tão lentos. É como tentar observar o crescimento de uma montanha. Sabemos que está acontecendo, mas precisamos de uma perspectiva temporal muito diferente da nossa para realmente compreender. Conforme os átomos de hidrogênio se aproximam, eles começam a formar aglomerados cada vez maiores. Esses aglomerados, por sua vez, exercem uma atração gravitacional mais forte, puxando ainda mais material para si. É um processo de retroalimentação positiva. Quanto mais massa se acumula, mais forte se torna a atração, mais rápido o material adicional é coletado. Mas o hidrogênio não está sozinho nessa dança cósmica. Misturados a ele, encontramos grãos microscópicos de poeira, partículas sólidas compostas por elementos mais pesados como carbono, silício, ferro e oxigênio. Esses grãos são como sementes cósmicas, restos de estrelas que existiram há muito tempo e que, ao morrer, espalharam seus elementos processados pelo espaço. A poeira cósmica tem um papel fascinante nesse processo. Embora represente apenas cerca de 1% da massa total de uma nebulosa, ela é fundamental para o que acontece em seguida. Os grãos de poeira atuam como catalisadores, facilitando reações químicas que seriam impossíveis no espaço vazio. Eles também absorvem a radiação das estrelas próximas, protegendo o gás ao redor e permitindo que ele se esfrie. Você pode estar se perguntando, mas onde exatamente isso acontece? As nebulosas não surgem do nada, em regiões completamente vazias do espaço. Elas têm berços específicos, lugares onde as condições são favoráveis para esse processo de acumulação começar. Muitas vezes, as nebulosas nascem nos braços espirais das galáxias, regiões onde o gás interestelar é naturalmente mais denso devido às ondas de densidade que percorrem a estrutura galáctica. Outras vezes, elas são criadas pelas próprias estrelas. Quando uma estrela massiva explode como supernova, ela envia ondas de choque pelo espaço circundante, comprimindo o gás interestelar e criando as condições iniciais para a formação de uma nova nebulosa. Há também as nebulosas planetárias, um nome enganoso, pois não tem nada a ver com planetas. Elas surgem quando estrelas de massa intermediária, como nosso Sol,
chegam ao fim de suas vidas e expelem suas camadas externas, criando cascas brilhantes de gás ionizado ao redor do núcleo estelar remanescente. Cada tipo de nebulosa tem sua própria personalidade, suas próprias características visuais e físicas. Algumas brilham com cores vibrantes, vermelhos intensos, azuis etéreos, verdes fantasmagóricos. Outras são escuras, visíveis apenas como silhuetas contra o fundo estrelado. Todas, porém, compartilham essa qualidade fundamental. São lugares onde a matéria-prima do universo se reorganiza, onde o simples se torna complexo, onde o potencial se transforma em realidade. Há algo profundamente poético na forma como as nebulosas pintam o espaço com cores que raramente vemos na Terra. Quando contemplamos as imagens captadas pelos grandes telescópios, o Hubble, o James Webb, o Spitzer, somos apresentados a uma paleta de cores que parece saída de um sonho. Vermelhos carmesins que pulsam como batimentos de um coração cósmico, azuis etéreos que lembram águas profundas de outro mundo, verdes esmeralda que flutuam como fantasmas luminosos na escuridão. Mas você já se perguntou de onde vêm essas cores? Por que uma nebulosa brilha em vermelho enquanto outra resplandece em azul? A resposta nos leva a uma das danças mais elegantes da física, a interação entre luz e matéria. Imagine que você está segurando uma lâmpada especial, uma que emite não apenas luz visível, mas todo o espectro eletromagnético, raios ultravioleta, raios X, ondas de rádio. Essa lâmpada é uma estrela jovem e quente, recém-nascida no coração de uma nebulosa. Sua luz viaja pelo espaço em todas as direções, carregando energia em diferentes comprimentos de onda. Quando essa luz encontra os átomos de hidrogênio na nebulosa, algo mágico acontece. Os fótons ultravioleta da estrela são tão energéticos que conseguem arrancar elétrons dos átomos de hidrogênio, um processo chamado ionização. É como se a luz fosse uma chave que destrava a estrutura atômica, liberando os elétrons para vagarem livremente pelo espaço. Mas a natureza não gosta de desequilíbrios. Eventualmente, esses elétrons livres são recapturados pelos núcleos atômicos, voltando para suas órbitas originais. E quando isso acontece, eles emitem luz, mas não qualquer luz. Cada elemento químico tem sua assinatura luminosa única, sua própria impressão digital no espectro eletromagnético. O hidrogênio, quando seus elétrons retornam às órbitas originais, emite uma luz vermelha específica, o que os astrônomos chamam de linha H-alfa. É por isso que muitas nebulosas brilham com aquele vermelho característico, tão intenso que parece pulsar mesmo nas fotografias estáticas. É literalmente a luz do hidrogênio cantando sua canção atômica. Mas as nebulosas são mais complexas que isso. Elas também contêm outros elementos: hélio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, cada um contribuindo com suas próprias cores quando ionizado. O oxigênio produz verdes e azuis. O nitrogênio adiciona tons avermelhados mais sutis. O hélio contribui com amarelos dourados. É como se cada nebulosa fosse uma orquestra química, com cada elemento tocando sua nota específica na sinfonia da luz. Existem diferentes tipos de nebulosas luminosas, cada uma com seu próprio mecanismo de iluminação. As nebulosas de emissão são como grandes lâmpadas de neon cósmicas. Elas produzem sua própria luz através da ionização e recombinação dos átomos. Já as nebulosas de reflexão são mais como espelhos etéreos. Elas não produzem luz própria, mas refletem e espalham a luz das estrelas próximas. As nebulosas de reflexão têm uma característica visual distintiva. Elas são tipicamente azuis. Isso acontece pelo mesmo motivo que nosso céu terrestre é azul. A luz azul é espalhada mais eficientemente que outras cores pelas pequenas partículas de poeira. É um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh, e é fascinante pensar que o mesmo processo físico que colore nossos entardeceres terrestres também pinta essas nuvens cósmicas distantes. Você já notou como a qualidade da luz muda ao longo do dia? De manhã, temos aquela luz dourada e suave. Ao meio-dia, uma luz branca e intensa. Ao entardecer, tons avermelhados e alaranjados.
As nebulosas também têm suas próprias horas do dia cósmicas, determinadas pela idade e temperatura das estrelas que as iluminam. Estrelas jovens e muito quentes produzem abundante radiação ultravioleta, criando nebulosas de emissão brilhantes e coloridas. Estrelas mais velhas e frias não têm energia suficiente para ionizar o gás ao redor, resultando em nebulosas de reflexão mais sutis. E quando as estrelas estão nascendo, ainda envoltas em seus casulos de gás e poeira, elas podem ser completamente invisíveis na luz óptica, revelando-se apenas no infravermelho. Mas há um terceiro tipo de nebulosa que pode parecer contraditório: as nebulosas escuras. Essas não brilham de forma alguma, na verdade, elas fazem o oposto. São nuvens tão densas de gás e poeira que bloqueiam completamente a luz das estrelas que estão atrás delas, criando silhuetas dramáticas contra o fundo iluminado da Via Láctea. As nebulosas escuras são talvez as mais misteriosas e contemplativas de todas. Quando as observamos, estamos vendo literalmente a ausência de luz, o espaço negativo da arte cósmica. Elas nos lembram que o universo não é apenas sobre brilho e espetáculo, mas também sobre sutileza, paciência e o poder transformador da escuridão. Há algo profundamente humano em nossa resposta às cores das nebulosas. Talvez seja porque essas cores despertem memórias ancestrais, ecos de um tempo em que nossos antepassados distantes eram apenas poeira estelar flutuando em uma nebulosa primordial. Ou talvez seja simplesmente porque a beleza, onde quer que a encontremos, nos conecta com algo maior que nós mesmos. Há momentos na natureza em que a mudança acontece tão gradualmente que é quase imperceptível, e outros em que ela ocorre com uma súbita intensidade que transforma tudo. No coração de uma nebulosa, ambos os tipos de mudança coexistem em uma dança cósmica fascinante. Durante milhões de anos, nada parece acontecer, apenas gás e poeira flutuando silenciosamente pelo espaço. Então, quase como se o universo decidisse que é hora, o processo de formação estelar começa com uma intensidade surpreendente. Imagine uma gota de orvalho se formando lentamente em uma folha ao amanhecer. No início, é apenas umidade imperceptível no ar. Gradualmente, moléculas de água se agregam, uma por uma, até que subitamente há uma gota visível, depois uma gota maior, e finalmente ela se torna pesada demais e escorre pela folha. A formação de estrelas em nebulosas segue um padrão similar, mas em escalas espaciais e temporais que desafiam nossa imaginação. O gatilho para esse despertar gravitacional pode vir de várias fontes. Às vezes, é a onda de choque de uma supernova distante que atravessa a nebulosa como uma pedra arremessada em um lago tranquilo, criando ondulações de densidade que se propagam pelo gás. Outras vezes, são os ventos estelares de estrelas massivas próximas, correntes de partículas carregadas que empurram e comprimem o material nebular. Mas talvez o mais intrigante seja quando a própria nebulosa decide que é hora de despertar, quando sua própria gravidade acumulada atinge um ponto crítico. É como se ela atingisse uma massa crítica de autoconsciência cósmica e dissesse: agora é a hora de criar. Quando uma região da nebulosa começa a colapsar gravitacionalmente, o processo inicial é quase imperceptível. Os átomos de hidrogênio, que estavam separados por vastas distâncias, começam a se aproximar. É um movimento tão lento que, se você pudesse observar em tempo real, seria como assistir tinta secar, mas multiplicado por milhões de anos. Conforme o gás se comprime, algo interessante acontece com sua temperatura. Você poderia pensar que, ao se comprimir, o gás esfriaria. Afinal, é isso que acontece quando liberamos o ar de um pneu. Mas no espaço, as regras são um pouco diferentes. Inicialmente, o gás realmente esfria conforme se expande e se contrai lentamente. Mas há um ponto de virada, um momento crítico quando a compressão se torna irreversível. Esse ponto é conhecido como colapso de Jeans, em homenagem ao físico James Jeans, que primeiro descreveu matematicamente o fenômeno. É o momento em que a energia gravitacional da nuvem em colapso supera a pressão térmica
que tenta dispersá-la. A partir desse ponto, não há volta. A nuvem está destinada a colapsar até formar uma estrela. Agora, o processo se acelera dramaticamente. O que levou milhões de anos para começar, acontece em apenas algumas centenas de milhares de anos, um piscar de olhos em termos cósmicos. Conforme o gás colapsa, ele se aquece devido à compressão. É o mesmo princípio que aquece uma bomba de bicicleta quando você a usa vigorosamente, mas amplificado a escalas monumentais. A nuvem em colapso desenvolve uma estrutura complexa. No centro, forma-se um núcleo denso e quente, o que será eventualmente a estrela. Ao redor, o material continua caindo em direção ao centro, criando correntes e turbulências no gás. É como um furacão cósmico, com material sendo sugado para o centro em padrões espirais complexos. Mas nem todo o material da nuvem original participa diretamente da formação da estrela. Grande parte dele forma o que chamamos de disco protoplanetário, uma estrutura achatada e rotativa ao redor da protoestrela em formação. É neste disco que, eventualmente, planetas podem se formar. Nosso próprio sistema solar nasceu assim, há cerca de 4,6 bilhões de anos, em um disco de gás e poeira ao redor do jovem Sol. Você já observou um redemoinho se formando quando a água desce pelo ralo da pia? Há algo hipnótico na forma como a água espirala para dentro, acelerando conforme se aproxima do centro. O colapso gravitacional de uma nuvem interestelar tem uma qualidade similar, mas em 3 dimensões e com forças que podem criar não apenas uma, mas dezenas ou centenas de estrelas simultaneamente. Durante este processo, a protoestrela ainda não brilha com luz própria. Ela está envolta em um casulo denso de gás e poeira que absorve toda a luz que ela produz. Para um observador externo, a região pareceria uma nebulosa escura, uma silhueta contra o fundo estrelado. Mas dentro desse casulo, eventos extraordinários estão ocorrendo. A temperatura no núcleo da protoestrela continua aumentando. Primeiro, algumas centenas de graus, depois milhares, eventualmente dezenas de milhares de graus. Conforme a temperatura sobe, o hidrogênio começa a se comportar de forma diferente. Os elétrons são arrancados dos átomos pela energia térmica, criando um plasma, um estado da matéria onde núcleos atômicos e elétrons existem separadamente. E então, quando a temperatura no núcleo atinge cerca de 10 milhões de graus Celsius, algo verdadeiramente mágico acontece. A fusão nuclear se inicia. Núcleos de hidrogênio começam a se fundir, formando hélio e liberando enormes quantidades de energia no processo. É o momento do nascimento estelar, quando uma protoestrela se torna uma estrela verdadeira, acendendo sua primeira luz. Esse momento é um dos mais dramáticos do universo. Em questão de dias ou semanas, a pressão da radiação produzida pela fusão nuclear varre o casulo de gás e poeira que envolvia a protoestrela. Pela primeira vez, a luz da nova estrela emerge e ilumina a nebulosa ao redor, revelando a beleza que estava oculta na escuridão. Existe algo profundamente teatral no modo como as estrelas nascem nas nebulosas. Como atores emergindo das coxias para tomar o palco, elas aparecem subitamente, onde antes havia apenas escuridão, trazendo drama, luz e cor para regiões que pareciam vazias e silenciosas. Mas ao contrário do teatro humano, onde as peças têm início, meio e fim bem definidos, o teatro cósmico das nebulosas é uma apresentação contínua, onde cada ato é simultaneamente um finale e uma estreia. Quando uma nova estrela acende pela primeira vez, ela não o faz discretamente. O evento é anunciado por uma explosão de radiação que transforma completamente a nebulosa ao redor. É como se alguém acendesse subitamente todas as luzes em um teatro escuro, revelando não apenas o palco, mas toda a arquitetura ornamentada que estava oculta nas sombras. A radiação ultravioleta da estrela recém-nascida começa imediatamente a ionizar o hidrogênio na nebulosa circundante, criando uma região brilhante, conhecida como região H2. Essa região cresce como uma bolha de luz se expandindo pelo gás, iluminando estruturas que antes eram invisíveis.
É um processo que pode levar milhares de anos para se completar, mas o resultado é espetacular. Você já teve a experiência de estar em um quarto escuro e acender uma vela? Primeiro, há apenas a pequena chama. Depois, gradualmente a luz se espalha, revelando objetos próximos. Depois, móveis distantes, finalmente iluminando toda a sala. A ionização de uma nebulosa segue um padrão similar, mas a vela é uma estrela, e a sala pode ter anos-luz de diâmetro. Conforme a região ionizada se expande, ela encontra variações na densidade do gás nebular. Algumas áreas são mais densas, outras mais rarefeitas, criando padrões complexos de luz e sombra. É aqui que as nebulosas adquirem suas formas características. Não são estruturas aleatórias, mas esculturas cósmicas esculpidas pela interação entre a radiação estelar e a distribuição não uniforme da matéria. Algumas das formas mais impressionantes são criadas quando múltiplas estrelas nascem simultaneamente na mesma região. Cada estrela cria sua própria bolha de ionização, e quando essas bolhas se encontram e interagem, elas produzem estruturas ainda mais complexas. Imagine múltiplas pedras sendo jogadas simultaneamente em um lago calmo. As ondas se propagam, se encontram, interferem umas com as outras, criando padrões únicos na superfície da água. Mas as estrelas recém-nascidas não afetam apenas o gás ao redor através de sua radiação. Elas também produzem ventos estelares, correntes de partículas carregadas que fluem constantemente para fora da superfície estelar. Esses ventos são especialmente intensos em estrelas jovens e massivas, criando cavidades e estruturas em forma de bolha na nebulosa. O resultado são as magníficas formações que vemos nas imagens de nebulosas. Pilares de gás e poeira que se estendem por anos-luz, cavidades esféricas esculpidas por ventos estelares, frentes de ionização que avançam como ondas luminosas pelo meio interestelar. Cada nebulosa é única, uma obra de arte cósmica criada pela interação específica entre suas estrelas e seu ambiente. Há algo quase orgânico na forma como essas estruturas se desenvolvem. Os pilares de gás lembram corais gigantescos ou formações rochosas esculpidas pela erosão. As cavidades parecem células ou bolhas. As frentes de choque se movem como ondas na praia. É como se o universo seguisse padrões estéticos que reconhecemos instintivamente, mesmo em escalas vastamente diferentes da nossa experiência cotidiana. Uma das características mais fascinantes das nebulosas ativas é que elas frequentemente contêm estrelas em diferentes estágios de formação. Enquanto algumas regiões já abrigam estrelas maduras que iluminam brilhantemente o gás ao redor, outras áreas ainda contêm protoestrelas envoltas em seus casulos escuros, esperando seu momento de emergir. É como observar um jardim onde algumas flores já desabrocharam completamente, enquanto outras são ainda botões prometendo beleza futura. Essa diversidade temporal cria uma riqueza visual extraordinária. Em uma única nebulosa, podemos ver o vermelho intenso das regiões H2, o azul etéreo das nebulosas de reflexão, as silhuetas escuras dos glóbulos densos onde futuras estrelas estão se formando, e os verdes e dourados de elementos mais exóticos, ionizados por estrelas particularmente quentes. Mas talvez o aspecto mais poético das nebulosas seja que elas são fundamentalmente transitórias. Uma nebulosa típica tem uma vida ativa de apenas alguns milhões de anos, um período extraordinariamente breve em termos cósmicos. Durante esse tempo, ela produz uma geração de estrelas, é transformada por sua própria criação e eventualmente se dispersa, suas estruturas delicadas sendo gradualmente desfeitas pelos mesmos ventos estelares que ajudaram a criá-las. É um ciclo de criação e destruição que espelha muitos processos naturais que conhecemos na Terra, mas em escalas de tempo e espaço que desafiam nossa compreensão. Uma nebulosa nasce, floresce em beleza espetacular, cria uma família de estrelas e então se dissolve lentamente no meio interestelar, deixando apenas suas estrelas filhas como testemunhas de sua existência passada. E assim o teatro cósmico continua, com novos atores emergindo constantemente, novas peças sendo encenadas,
novos dramas se desenrolando nas profundezas do espaço. Cada nebulosa é simultaneamente um fim e um começo, uma conclusão e uma abertura, um epitáfio para o que foi e uma promessa do que está por vir. Se pudéssemos traçar uma árvore genealógica das estrelas, descobriríamos histórias familiares tão complexas e entrelaçadas quanto as de qualquer dinastia humana. Mas ao contrário das genealogias terrestres, onde cada geração é claramente distinta da anterior, as linhagens estelares se estendem por bilhões de anos e os ancestrais deixam heranças materiais para seus descendentes, literalmente compartilhando seus átomos através do tempo e do espaço. Pense por um momento na estrela mais familiar para nós, o Sol. Nosso Sol não foi a primeira estrela a brilhar nesta região da galáxia. Muito antes de ele nascer, há cerca de 4,6 bilhões de anos, outras estrelas viveram suas vidas completas nesta vizinhança cósmica. Algumas dessas estrelas ancestrais eram gigantes, massas dezenas de vezes maiores que o Sol atual, que queimaram seu combustível nuclear rapidamente e terminaram suas vidas em explosões espetaculares. Quando essas estrelas gigantes explodiram como supernovas, elas não simplesmente desapareceram. Elas espalharam pelo espaço circundante todos os elementos que haviam criado durante suas vidas: carbono forjado em seus núcleos durante bilhões de anos, oxigênio produzido em suas camadas internas, ferro criado nos momentos finais antes da explosão. Esses elementos se misturaram com o hidrogênio primordial que permeava o espaço, enriquecendo-o e preparando-o para a próxima geração de estrelas. É assim que nosso Sol herdou sua diversidade química. Embora seja composto principalmente de hidrogênio e hélio, ele também contém traços de dezenas de outros elementos, a herança material de estrelas que morreram muito antes de ele nascer. E quando o Sol eventualmente morrer, ele também legará seus elementos processados para futuras gerações de estrelas. É uma cadeia de herança que se estende desde os primórdios do universo até um futuro distante que mal podemos imaginar. Mas as nebulosas não são apenas os berçários de estrelas individuais. Elas são frequentemente os locais de nascimento de famílias estelares inteiras. Quando uma nebulosa gigante colapsa, ela raramente forma apenas uma estrela. Em vez disso, a fragmentação do gás em colapso resulta na formação de aglomerados estelares, grupos de dezenas, centenas ou até milhares de estrelas que nascem aproximadamente ao mesmo tempo e na mesma região. Esses aglomerados estelares são como irmãos cósmicos. Eles compartilham não apenas a mesma idade, mas também a mesma composição química básica, tendo se formado a partir do mesmo reservatório de gás e poeira. É fascinante pensar que, em algum lugar da galáxia, pode haver milhares de estrelas que são literalmente irmãs do nosso Sol, nascidas na mesma nebulosa primordial há 4,6 bilhões de anos. Você já se perguntou se essas estrelas irmãs ainda estão por aí? A resposta é provavelmente sim, mas elas se espalharam pela galáxia ao longo de bilhões de anos. O aglomerado estelar original onde o Sol nasceu se dispersou há muito tempo, suas estrelas membros seguindo órbitas independentes ao redor do centro galáctico. É como uma grande reunião de família que terminou há muito tempo, com os parentes espalhados por todo o país, seguindo suas próprias vidas. Alguns aglomerados estelares, porém, conseguem permanecer unidos por muito tempo. Os aglomerados globulares, por exemplo, são estruturas antigas e densas que contêm centenas de milhares de estrelas em uma região relativamente pequena do espaço. Esses aglomerados são como cidades estelares, onde as estrelas estão tão próximas umas das outras que a gravidade coletiva do grupo as mantém unidas por bilhões de anos. Dentro dessas famílias estelares há uma diversidade fascinante. Dependendo da massa inicial de cada estrela, elas evoluem em ritmos muito diferentes. As estrelas mais massivas queimam seu combustível rapidamente e morrem jovens, em apenas alguns milhões de anos. As estrelas de massa menor, como o Sol, têm vidas muito mais longas, brilhando de forma estável por bilhões de anos. E as estrelas menores ainda, as anãs vermelhas, podem viver por trilhões de anos, mais tempo do que a idade atual do universo. Isso significa que,
Em um aglomerado estelar antigo, podemos ver estrelas em diferentes estágios de evolução. Algumas já morreram e se tornaram anãs brancas ou buracos negros. Outras estão em seus últimos estágios de vida, inchando para se tornarem gigantes vermelhas. E outras ainda estão na flor da idade, brilhando serenamente como o Sol faz hoje. É como observar uma família humana, onde, devido a alguma magia temporal, pudéssemos ver simultaneamente os avós como eram na juventude, os pais em sua meia-idade e as crianças crescendo. Cada estrela no aglomerado é uma janela para um momento diferente da evolução estelar, permitindo-nos entender não apenas como as estrelas vivem, mas como elas morrem. E quando as estrelas morrem, elas frequentemente criam novas nebulosas. Uma estrela de massa solar, como o Sol, terminará sua vida, expelindo suas camadas externas, criando uma nebulosa planetária, uma casca brilhante de gás ionizado que se expande lentamente pelo espaço. Estrelas mais massivas explodem como supernovas, criando nebulosas de restos de supernova, estruturas complexas e energéticas que podem brilhar por milhares de anos. Essas nebulosas de segunda geração são diferentes das nebulosas primordiais onde as estrelas nasceram. Elas são compostas principalmente por elementos pesados, carbono, oxigênio, neon, ferro, criados no interior das estrelas durante suas vidas. Quando essas nebulosas eventualmente se misturam com o meio interestelar, elas enriquecem o gás com elementos essenciais para a formação de planetas rochosos e, eventualmente, vida. É um ciclo majestoso de criação, vida, morte e renascimento que se repete continuamente na galáxia. Cada geração de estrelas é mais rica em elementos pesados que a anterior. Cada nova nebulosa é mais complexa quimicamente que suas predecessoras. É como se o universo fosse um poeta que melhora continuamente seu vocabulário, adicionando novas palavras e expressões a cada poema que escreve. Há algo profundamente consolador nessa continuidade cósmica. Significa que nada realmente se perde no universo, apenas se transforma. Os átomos que compõem seu corpo passaram por múltiplas gerações de estrelas, foram parte de nebulosas antigas, testemunharam o nascimento e a morte de mundos inteiros. Você é literalmente feito de poeira estelar, não apenas metaforicamente, mas de forma absolutamente literal. Há momentos em que a ciência se torna pura poesia, e talvez em nenhum lugar isso seja mais evidente do que quando tentamos entender as cores das nebulosas. Quando olhamos para essas imagens deslumbrantes capturadas por telescópios espaciais, estamos vendo muito mais do que apenas beleza. Estamos vendo a própria química do universo se expressando através da luz. Imagine que você pudesse ver cores que não existem na Terra, tons que só aparecem nas condições extremas do espaço profundo. As nebulosas nos oferecem exatamente isso, uma paleta de cores que não tem paralelo em nossa experiência terrestre, cores que contam histórias sobre temperatura, densidade, composição química e processos físicos que ocorrem em escalas inimagináveis. Comecemos com o vermelho, talvez a cor mais característica das nebulosas de emissão. Esse vermelho profundo e intenso não é apenas uma cor, é literalmente a assinatura luminosa do hidrogênio, o elemento mais simples e abundante do universo. Quando um elétron no hidrogênio cai de uma órbita energética alta para uma mais baixa, ele emite um fóton com um comprimento de onda muito específico, 656,3 nanômetros, que percebemos como vermelho carmesim. Mas você já parou para pensar na extraordinária precisão dessa cor? Não é um vermelho qualquer, é um vermelho específico, determinado pelas leis fundamentais da mecânica quântica. É como se cada átomo de hidrogênio no universo fosse um músico tocando exatamente a mesma nota, em perfeita sintonia, criando uma sinfonia cósmica de luz vermelha. O verde das nebulosas tem uma história ainda mais fascinante. Por muito tempo, os astrônomos observavam uma linha verde brilhante no espectro de muitas nebulosas, mas não conseguiam identificar qual elemento a produzia. Eles até criaram um nome para o elemento hipotético, nebulium. Só décadas depois descobriram que não era um elemento desconhecido,
mas oxigênio em condições tão extremas que nunca haviam sido observadas na Terra. Essa luz verde é produzida por átomos de oxigênio que perderam 2 elétrons, oxigênio duplamente ionizado. Nas condições normais da Terra, esses íons de oxigênio se recombinariam quase instantaneamente com elétrons livres. Mas no vazio quase perfeito das nebulosas, eles podem permanecer ionizados por longos períodos, criando essa cor verde fantasmagórica que não existe em nenhum outro lugar. O azul das nebulosas de reflexão tem uma origem completamente diferente. Não é produzido por emissão atômica, mas por espalhamento de luz, o mesmo processo que torna nosso céu azul. As pequenas partículas de poeira nas nebulosas espalham a luz azul das estrelas próximas, mais eficientemente que outras cores, criando essas regiões azuis etéreas que parecem flutuar como fantasmas luminosos no espaço. É extraordinário pensar que o mesmo processo físico que colore nossos céus terrestres também pinta essas nuvens cósmicas distantes. Há uma continuidade profunda nas leis da natureza. As mesmas regras que governam o comportamento da luz na atmosfera da Terra também se aplicam nas vastas extensões do espaço interestelar. Mas as cores das nebulosas não são apenas cientificamente interessantes. Elas também evocam respostas emocionais profundas. Há algo sobre esses vermelhos intensos que desperta uma sensação de poder e energia. Os azuis etéreos sugerem mistério e transcendência. Os verdes fantasmagóricos evocam o sobrenatural, o outro mundano. Talvez essas respostas emocionais não sejam coincidência. Talvez, em algum nível profundo, reconheçamos essas cores como parte de nossa herança cósmica. Afinal, os elementos que compõem nossos corpos foram forjados em estrelas que nasceram em nebulosas como essas. Talvez haja, codificada em nosso DNA, uma memória ancestral dessas cores primordiais. As tecnologias modernas de imageamento nos permitem ver nebulosas em comprimentos de onda invisíveis ao olho humano. O telescópio Spitzer nos mostrou nebulosas no infravermelho, revelando estruturas ocultas na poeira cósmica. O Observatório de Raios-X Chandra nos permitiu ver os ventos quentes de estrelas jovens esculpindo cavidades nas nebulosas. O radiotelescópio nos mostrou as linhas espectrais de moléculas complexas formando-se no frio do espaço. Cada comprimento de onda revela uma faceta diferente da mesma nebulosa. É como examinar uma joia sob diferentes tipos de luz. Cada iluminação revela novos aspectos de sua beleza e estrutura. Uma nebulosa que parece simples e uniforme na luz visível pode revelar estruturas intrincadas e complexas quando observada no infravermelho. Mas há algo especial sobre as cores que podemos ver com nossos próprios olhos, mesmo que seja através de telescópios. Essas são as cores que nossos ancestrais evolutivos poderiam ter visto se tivessem tido a tecnologia para observar o espaço profundo. São cores que falam diretamente à nossa percepção visual humana, sem necessidade de falsa coloração ou tradução técnica. Quando contemplamos essas imagens de nebulosas, estamos participando de um dos atos mais fundamentais de conexão cósmica possível para a nossa espécie. Estamos literalmente capturando fótons que viajaram por dezenas ou centenas de anos-luz através do espaço, carregando informações sobre processos que ocorreram muito antes de nosso nascimento, em lugares tão distantes que desafiam nossa capacidade de compreensão. E, no entanto, através da linguagem universal da luz e da cor, essas regiões distantes se comunicam conosco. Elas nos contam sobre sua temperatura, sua composição, sua idade, sua história. Elas nos mostram que, apesar das vastas distâncias e escalas de tempo envolvidas, somos parte da mesma história cósmica, uma história escrita nas cores do infinito. Se as nebulosas fossem apenas nuvens uniformes de gás e poeira, por mais belas que fossem, elas não teriam o poder de fascinar que exercem sobre nós. O que realmente captura nossa imaginação são suas estruturas, pilares que se estendem por anos-luz, cavidades esféricas perfeitamente esculpidas, frentes de choque que se propagam como ondas congeladas no tempo.
Essas formações não são acidentes aleatórios, mas o resultado de processos físicos complexos agindo como arquitetos cósmicos. Pense por um momento nos pilares da nebulosa da Águia, talvez as estruturas nebulares mais famosas já fotografadas. Esses pilares majestosos, que se estendem por várias vezes o tamanho do nosso sistema solar, não são estruturas estáticas, eles são dinâmicos, constantemente sendo esculpidos pela radiação das estrelas jovens e quentes que nasceram na mesma nebulosa. O processo é fascinante em sua complexidade. A intensa radiação ultravioleta das estrelas recém-nascidas ioniza o gás ao redor, criando uma frente de ionização que se move pelo material nebular. Mas essa frente não se move uniformemente. Ela encontra regiões de densidade diferente conforme avança. Onde o gás é mais denso, a frente se move mais lentamente. Onde é mais rarefeito, ela acelera. É como água fluindo ao redor de obstáculos em um riacho. A água encontra o caminho de menor resistência, contornando rochas e criando padrões de turbulência downstream. Da mesma forma, a frente de ionização contorna as regiões mais densas da nebulosa, criando essas estruturas colunares espetaculares que chamamos de pilares. Mas há uma ironia poética nesse processo. As mesmas estrelas que criam a beleza dos pilares também estão gradualmente os destruindo. A radiação que esculpe essas estruturas também as erode lentamente, como vento e chuva desgastando formações rochosas terrestres. É um processo de criação e destruição simultâneas, onde a beleza existe precisamente porque é transitória. Você já observou nuvens se formando e se desfazendo no céu? Há algo hipnótico na forma como elas mudam constantemente, nunca permanecendo exatamente as mesmas por muito tempo. As estruturas nebulares seguem um padrão similar, mas em escalas de tempo muito mais longas. Um pilar que leva milhares de anos para se formar pode ser erodido em algumas centenas de milhares de anos, rápido em termos cósmicos, mas uma eternidade para nós. Outro tipo de estrutura fascinante são as bolhas estelares, cavidades quase perfeitamente esféricas, esculpidas pelos ventos de estrelas individuais. Quando uma estrela jovem e massiva nasce, ela não apenas emite radiação, mas também produz um vento estelar, um fluxo constante de partículas carregadas que se move a velocidades de milhares de quilômetros por segundo. Esse vento estelar empurra o gás ao redor, criando uma cavidade em expansão. É como soprar uma bolha de sabão, mas uma bolha feita de gás ionizado que pode ter dezenas de anos-luz de diâmetro. A borda da bolha, onde o vento estelar encontra o gás nebular, forma uma parede densa e brilhante que podemos observar telescopicamente. Essas bolhas estelares são laboratórios naturais extraordinários para estudar física de plasmas e magnetohidrodinâmica. As condições dentro delas, temperaturas de milhões de graus, densidades extremamente baixas, campos magnéticos intensos, são impossíveis de replicar em laboratórios terrestres. Elas nos oferecem janelas únicas para processos físicos que ocorrem apenas nas condições extremas do espaço. Mas talvez as estruturas mais dramaticamente belas sejam aquelas criadas quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida. Quando uma estrela com mais de 8 vezes a massa do Sol esgota seu combustível nuclear, ela não morre gentilmente. Em vez disso, ela explode em uma supernova, uma explosão tão energética que pode brilhar temporariamente mais do que uma galáxia inteira. A onda de choque dessa explosão se propaga pelo meio interestelar a velocidades de milhares de quilômetros por segundo, comprimindo e aquecendo o gás que encontra pelo caminho. O resultado são as nebulosas de remanescentes de supernova, estruturas complexas e filamentares que podem persistir por dezenas de milhares de anos após a explosão original. Essas nebulosas têm uma beleza particular, quase fantasmagórica. Seus filamentos delicados e suas estruturas rendilhadas lembram teias de aranha cósmicas, mas feitas de gás aquecido a milhões de graus. Elas são simultaneamente monumentos à morte estelar e sementes para o nascimento de novas estrelas, pois a onda de choque da supernova
pode comprimir nuvens de gás próximas, iniciando novos episódios de formação estelar. Há uma simetria profunda nesse processo. A morte violenta de uma estrela antiga pode catalisar o nascimento de uma nova geração de estrelas. É como se o universo tivesse encontrado uma forma de transformar finais em começos, de converter conclusões em prólogos. As estruturas nebulares também nos ensinam sobre a importância da turbulência no cosmos. Por muito tempo, pensamos no espaço como um ambiente calmo e ordenado, mas as observações modernas revelam que ele é surpreendentemente turbulento. Ventos estelares, explosões de supernova, radiação intensa. Todos esses fenômenos criam turbulência no meio interestelar, e essa turbulência desempenha um papel crucial na formação de estruturas. É a turbulência que cria os padrões complexos que vemos nas nebulosas, os filamentos retorcidos, as cavidades irregulares, as regiões de densidade variável. Sem turbulência, as nebulosas seriam estruturas muito mais simples e menos interessantes. A turbulência adiciona complexidade, beleza e diversidade ao universo. E assim esses arquitetos cósmicos, radiação, ventos estelares, ondas de choque, turbulência, trabalham continuamente para criar e recriar as estruturas que admiramos nas nebulosas. Eles são artistas que nunca descansam, sempre esculpindo novas formas, sempre experimentando novas configurações, sempre transformando o simples em complexo, o uniforme em diverso. Quando olhamos para uma nebulosa através de um telescópio, estamos fazendo algo extraordinário, que raramente paramos para contemplar. Estamos viajando no tempo. A luz que capturamos começou sua jornada até nós há dezenas, centenas ou até milhares de anos. Somos arqueólogos cósmicos, escavando o passado através de fótons que atravessaram o vazio interestelar para nos contar histórias de épocas remotas. Considere por um momento a nebulosa de Órion, uma das mais próximas e estudadas regiões de formação estelar. Ela está localizada a aproximadamente 1.344 anos-luz da Terra. Isso significa que a luz que vemos hoje deixou a nebulosa por volta do ano 680 de nossa era, quando o Império Bizantino estava em seu auge, quando os árabes estavam começando suas grandes conquistas, quando as civilizações maia e asteca floresciam nas Américas. É uma perspectiva vertiginosa, não é? Enquanto civilizações humanas nasciam e morriam, enquanto impérios se erguiam e caíam, enquanto a arte, a ciência e a filosofia humanas evoluíam através dos séculos, esses fótons viajavam silenciosamente pelo espaço, carregando informações sobre processos que estavam ocorrendo em uma nebulosa distante. Mas a arqueologia cósmica vai muito além disso. Algumas nebulosas estão tão distantes que sua luz levou milhões de anos para nos alcançar. Quando observamos essas nebulosas, estamos vendo como elas eram quando a Terra ainda era jovem, quando os primeiros hominídeos caminhavam pela África, quando os continentes tinham configurações diferentes das atuais. Há algo profundamente humilde nessa realização. Toda a história humana, desde as primeiras pinturas rupestres até os voos espaciais, desde a invenção da escrita até a internet, tudo isso aconteceu durante o tempo que a luz de algumas nebulosas distantes levou para nos alcançar. Somos simultaneamente observadores do cosmos e participantes de sua história, testemunhas de um espetáculo que começou muito antes de existirmos. As nebulosas também são mensageiras de processos que ocorrem em escalas de tempo completamente diferentes da nossa experiência. Uma estrela pode levar milhões de anos para se formar dentro de uma nebulosa. A própria nebulosa pode existir por dezenas de milhões de anos antes de se dispersar. Para nós que vivemos algumas décadas, esses processos parecem eternos e imutáveis, mas eles estão em constante mudança, apenas em uma escala temporal tão lenta que não conseguimos perceber diretamente. É como tentar observar o crescimento de uma árvore. Se você olhar para uma árvore por alguns minutos, ela parecerá completamente estática. Mas se pudesse comprimir décadas de observação em alguns segundos, veria um organismo dinâmico crescendo, se adaptando, respondendo às estações. Da mesma forma, se pudéssemos acelerar nossa percepção temporal,
Veríamos as nebulosas como estruturas vibrantes e dinâmicas, constantemente se reformando e evoluindo. Os astrônomos desenvolveram técnicas engenhosas para estudar essas mudanças temporais. Comparando observações da mesma nebulosa, feitas com décadas de intervalo, podem detectar movimentos e mudanças que seriam imperceptíveis em escalas de tempo humanas. É como criar um filme em time-lapse de processos cósmicos, revelando a natureza dinâmica de estruturas que pareciam estáticas. Algumas das descobertas mais fascinantes vêm do estudo de nebulosas em diferentes estágios de evolução. É como estudar uma floresta onde você pode ver simultaneamente sementes germinando, árvores jovens crescendo, exemplares maduros em seu auge e troncos antigos em decomposição. Cada nebulosa representa um momento diferente na vida dessas regiões de formação estelar. As nebulosas mais jovens são frequentemente escuras e frias, visíveis apenas como silhuetas, contra o fundo estrelado ou através de observações infravermelhas. Elas são como sementes cósmicas, cheias de potencial, mas ainda não desabrochadas. Dentro delas, protoestrelas estão lentamente se formando, ainda anos ou décadas longe de acender suas primeiras luzes. Conforme as nebulosas evoluem e suas estrelas começam a brilhar, elas se tornam mais visíveis e coloridas. Esta é a fase mais espetacular da vida de uma nebulosa, quando ela brilha com todas as cores do espectro eletromagnético, quando suas estruturas são mais definidas e dramáticas. É a adolescência cósmica, um período de intensa atividade e beleza deslumbrante. Eventualmente, as nebulosas envelhecem. Suas estrelas mais massivas explodem como supernovas, seus ventos estelares dispersam o gás remanescente, suas estruturas delicadas são gradualmente erodidas. É a fase final da vida nebular, quando elas lentamente se dissolvem de volta no meio interestelar, deixando apenas seus filhos estelares como testemunhas de sua existência passada. Mas mesmo na morte, as nebulosas são generosas. O gás que elas retornam ao meio interestelar está enriquecido com elementos pesados, criados em suas estrelas. Este material enriquecido se tornará parte de futuras gerações de nebulosas, que, por sua vez, formarão estrelas ainda mais ricas em elementos pesados. É um processo de enriquecimento progressivo que tem ocorrido ao longo da história cósmica. Você já pensou que podemos literalmente ver esse processo de enriquecimento acontecendo? Nebulosas em diferentes partes da galáxia, formadas em épocas diferentes, têm composições químicas ligeiramente diferentes. As mais antigas são compostas quase inteiramente de hidrogênio e hélio. As mais recentes contêm quantidades detectáveis de elementos pesados, oxigênio, carbono, ferro, criados por gerações anteriores de estrelas. É como ler um livro de história química do universo. Cada nebulosa é uma página neste livro, registrando o estado da galáxia no momento de sua formação. As páginas mais antigas nos falam de um universo mais simples, composto quase inteiramente pelos elementos mais leves. As páginas mais recentes revelam um universo que se tornou progressivamente mais complexo e diverso quimicamente. E nós, observadores humanos no século XXI, somos privilegiados por viver em uma época em que temos a tecnologia para ler este livro cósmico. Somos talvez a primeira espécie na história da Terra capaz de compreender nossa conexão com essas estruturas distantes, de reconhecer que somos produtos da mesma história evolutiva cósmica que criou as nebulosas. Imagine por um momento que você pudesse visitar o laboratório mais avançado do universo, um lugar onde as leis fundamentais da física são testadas em condições impossíveis de replicar na Terra, onde elementos químicos são criados a partir do nada, onde as forças mais básicas da natureza operam em escalas grandiosas. Você não precisaria viajar para uma civilização alienígena avançada para encontrar tal laboratório. Ele está bem aqui, em nossa própria galáxia, espalhado pelas nebulosas que pontilham o espaço interestelar. As nebulosas são, fundamentalmente, laboratórios de criação, lugares onde o universo experimenta continuamente com novas formas de organizar a matéria e a energia.
Dentro delas, processos que levariam bilhões de anos para ocorrer em condições terrestres acontecem continuamente, criando não apenas estrelas, mas também moléculas complexas, compostos orgânicos, e até mesmo os blocos de construção básicos da vida. Você já se perguntou onde os elementos químicos que compõem seu corpo foram criados? A resposta é surpreendentemente poética. Eles foram forjados no coração de estrelas que nasceram em nebulosas, e quando essas estrelas morreram, eles foram espalhados pelo espaço para se tornarem parte de novas nebulosas. É um ciclo de criação e reciclagem que conecta intimamente sua existência com esses berçários cósmicos distantes. O hidrogênio e o hélio, os elementos mais leves, foram criados nos primeiros momentos após o Big Bang. Mas todos os elementos mais pesados, o carbono em seus músculos, o oxigênio que você respira, o ferro em seu sangue, o cálcio em seus ossos, todos foram criados dentro de estrelas. O processo se chama nucleossíntese estelar e é literalmente a alquimia cósmica em ação. Dentro do coração de uma estrela, as temperaturas são tão altas, dezenas de milhões de graus, que os núcleos atômicos podem superar sua repulsão elétrica mútua e se fundir. Começando com o hidrogênio, as estrelas gradualmente constroem elementos mais pesados. Hidrogênio se funde para formar hélio. Hélio se funde com hidrogênio para formar lítio e berílio, e assim por diante, subindo pela tabela periódica. É um processo que requer condições extremas e tempo imenso. Uma estrela como o Sol leva bilhões de anos para converter apenas uma pequena porcentagem de seu hidrogênio em hélio. Estrelas mais massivas podem criar elementos até o ferro em seus núcleos, mas isso requer temperaturas ainda mais altas e pressões ainda mais intensas. É como se cada estrela fosse uma fábrica cósmica, trabalhando pacientemente para criar a diversidade química que torna possível a complexidade e, eventualmente, a vida. Mas as nebulosas não são apenas os berçários onde essas fábricas estelares nascem. Elas também são os locais onde os produtos dessas fábricas são processados e redistribuídos. Quando uma estrela massiva explode como supernova, ela não apenas espalha os elementos que criou durante sua vida, mas também os submete a condições ainda mais extremas durante a explosão. Durante os segundos ou minutos de uma explosão de supernova, as temperaturas podem atingir bilhões de graus, condições tão extremas que elementos ainda mais pesados podem ser criados. É assim que elementos como ouro, platina e urânio são forjados no universo. Esses metais preciosos que valorizamos tanto na Terra são literalmente filhos de explosões estelares antigas. Mas há outro aspecto fascinante das nebulosas como laboratórios. Elas também são lugares onde moléculas complexas podem se formar. Você pode pensar que o espaço interestelar é muito frio e vazio para a química interessante, mas a realidade é surpreendentemente diferente. Os astrônomos já identificaram mais de 200 tipos diferentes de moléculas no espaço interestelar, incluindo algumas surpreendentemente complexas. Em regiões densas e frias das nebulosas, átomos podem se agregar em grãos de poeira microscópicos. A superfície desses grãos atua como um catalisador, permitindo que átomos se combinem em moléculas de formas que seriam impossíveis no espaço vazio. É como ter bilhões de pequenos laboratórios químicos espalhados por uma nebulosa, cada um experimentando com diferentes combinações atômicas. Algumas das moléculas encontradas no espaço são surpreendentemente familiares: água, amônia, metano, dióxido de carbono. Outras são mais exóticas: álcoois complexos, ácidos orgânicos, até mesmo aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. É como se o universo estivesse experimentando com os ingredientes químicos necessários para a vida, muito antes de planetas como a Terra existirem. Há algo profundamente inspirador na realização de que as nebulosas são laboratórios onde os ingredientes para a vida são constantemente criados e refinados. Quando eventualmente planetas se formam a partir do material dessas nebulosas, eles herdam não apenas elementos básicos, mas também moléculas orgânicas complexas
que podem servir como sementes para processos biológicos. É possível que a vida na Terra não tenha começado com moléculas simples que gradualmente se tornaram mais complexas, mas com moléculas relativamente complexas que já existiam no material a partir do qual o Sistema Solar se formou. Talvez as nebulosas sejam não apenas berçários de estrelas, mas também berçários da própria vida. As condições extremas nas nebulosas também permitem que processos físicos únicos ocorram. Campos magnéticos podem ser amplificados a intensidades milhões de vezes maiores que qualquer coisa que possamos criar na Terra. Partículas podem ser aceleradas a velocidades próximas à da luz. Ondas de plasma podem se propagar por distâncias de anos-luz. Esses processos não são apenas curiosidades científicas, eles têm implicações práticas para nossa compreensão da física. Muitos fenômenos que observamos nas nebulosas só podem ser compreendidos invocando aspectos mais exóticos da física moderna: relatividade, mecânica quântica, teoria de campos. As nebulosas são laboratórios naturais, onde essas teorias são testadas em condições que nunca poderíamos replicar artificialmente. Por exemplo, os jets de material que algumas estrelas jovens ejetam podem se estender por anos-luz e mover-se a velocidades de centenas de quilômetros por segundo. Estudar esses jets nos ajuda a entender como campos magnéticos podem canalizar e acelerar matéria ionizada, conhecimento que tem aplicações na fusão nuclear controlada e na propulsão espacial. Da mesma forma, as ondas de choque que se propagam pelas nebulosas nos ensinam sobre como energia e momento são transferidos através de meios tênues. Essa compreensão é crucial para modelar tudo, desde o clima espacial que afeta nossos satélites até a propagação de ondas sísmicas através da Terra. Há algo profundamente satisfatório em realizar que esses laboratórios cósmicos distantes estão constantemente expandindo nossa compreensão fundamental do universo. Cada nova observação de uma nebulosa é potencialmente uma oportunidade de descobrir algo novo sobre como a natureza funciona em suas escalas mais grandiosas. Existe um universo inteiro de beleza e complexidade que permanece completamente invisível aos nossos olhos desarmados. Por milhares de anos, a humanidade olhou para o céu noturno e viu apenas um punhado de estrelas nebulosas, manchas difusas que eram curiosidades menores comparadas às estrelas brilhantes e aos planetas errantes. Não tínhamos ideia de que estávamos olhando para algumas das estruturas mais grandiosas e importantes do cosmos. Imagine tentar entender uma sinfonia escutando apenas as notas mais altas, ou tentar apreciar uma pintura vendo apenas as cores vermelhas. Por muito tempo, nossa visão do universo das nebulosas foi similarmente limitada. Víamos apenas a luz visível, uma pequena fração do espectro eletromagnético, e até mesmo essa luz era filtrada e distorcida pela atmosfera terrestre. A revolução começou quando desenvolvemos a capacidade de observar o universo em comprimentos de onda invisíveis aos nossos olhos. Primeiro vieram as observações em rádio, revelando que o espaço vazio entre as estrelas estava cheio de hidrogênio, emitindo ondas de rádio com 21 centímetros de comprimento de onda. Depois vieram as observações infravermelhas, ultravioletas, de raios X, cada uma revelando aspectos das nebulosas que eram completamente ocultos na luz visível. Você já teve a experiência de colocar óculos pela primeira vez e subitamente ver detalhes do mundo que não sabia que existiam? A astronomia multiespectral foi como dar óculos à humanidade inteira, permitindo-nos ver o universo com uma clareza e riqueza de detalhes que nossos ancestrais não poderiam imaginar. No infravermelho, nebulosas que pareciam escuras e vazias na luz visível subitamente revelaram estruturas intrincadas e atividade intensa. A poeira cósmica, que bloqueia a luz visível, é aquecida pela radiação estelar e reemite essa energia no infravermelho. É como usar visão térmica para ver através da névoa. Subitamente, regiões que pareciam vazias revelaram estar repletas de protoestrelas em formação. O telescópio espacial Spitzer, operando no infravermelho, transformou nossa compreensão das nebulosas.
Ele nos mostrou que muitas regiões que pareciam estáticas na luz visível eram, na verdade, centros dinâmicos de formação estelar. Protoestrelas ainda envoltas em seus casulos de poeira tornaram-se visíveis pela primeira vez. Estruturas delicadas de poeira quente foram reveladas em detalhes extraordinários, mas foi no ultravioleta que algumas das descobertas mais dramáticas foram feitas. Estrelas jovens e quentes emitem a maior parte de sua energia no ultravioleta, radiação que é completamente absorvida pela atmosfera terrestre. Quando finalmente conseguimos observar nebulosas no ultravioleta a partir do espaço, descobrimos um universo de atividade que era completamente invisível do solo. O telescópio espacial Hubble, com sua capacidade de observar desde o ultravioleta próximo até o infravermelho próximo, revolucionou nossa visão das nebulosas. Suas imagens se tornaram icônicas não apenas por sua beleza impressionante, mas pela riqueza científica que revelavam. Estruturas que eram apenas manchas difusas em telescópios terrestres foram resolvidas em pilares detalhados, frentes de choque complexas e sistemas de jets e outflows. Mas talvez ainda mais revelador foram as observações em raios-x. Raios-x são produzidos pelos processos mais energéticos do universo: gás aquecido a milhões de graus, partículas aceleradas a velocidades relativísticas, campos magnéticos intensos. Observatórios de raios-x, como o Chandra, nos mostraram que as nebulosas estão permeadas por gás extremamente quente, aquecido pelos ventos e explosões de suas estrelas mais massivas. É como descobrir que um jardim tranquilo está, na verdade, cheio de atividade invisível. Insetos voando, raízes crescendo, processos químicos complexos ocorrendo no solo. As nebulosas, que pareciam regiões relativamente calmas no espectro visível, revelaram-se estar repletas de atividade energética quando observadas em raios-x. As observações em ondas de rádio abriram outro capítulo fascinante. Além da linha de 2100 Kmc do hidrogênio, os radiotelescópios detectaram centenas de linhas espectrais de moléculas complexas. Descobrimos que o espaço interestelar é um laboratório químico ativo, onde moléculas orgânicas complexas são constantemente sendo criadas e destruídas. Algumas dessas moléculas são surpreendentemente familiares: água, amônia, metanol. Outras são mais exóticas, como policiclos aromáticos, PA-gás, que podem ser precursores de compostos orgânicos ainda mais complexos. É como descobrir que o espaço vazio é, na verdade, uma sopa química rica, fervilhando com os ingredientes necessários para processos biológicos. A combinação de observações em múltiplos comprimentos de onda criou uma nova forma de ver as nebulosas, não como objetos estáticos, mas como sistemas dinâmicos e multicamadas. Cada comprimento de onda revela processos operando em diferentes temperaturas, densidades e escalas de energia. É como ter múltiplos sentidos para perceber o mesmo fenômeno, cada um contribuindo com informações únicas. Mas talvez o mais emocionante seja que ainda estamos nos estágios iniciais desta revolução observacional. O telescópio espacial James Webb, com sua sensibilidade infravermelha sem precedentes, está revelando detalhes de nebulosas que nunca pudemos ver antes. Futuros observatórios prometem expandir ainda mais nossa visão, observando em comprimentos de onda ainda mais exóticos. Há algo profundamente humilde em perceber quão limitada era nossa visão anterior das nebulosas. Também há algo profundamente emocionante em perceber que cada nova janela tecnológica que abrimos para o universo revela complexidades e belezas que não suspeitávamos existir. Faz você se perguntar: que outras maravilhas estão lá fora, esperando apenas que desenvolvamos os instrumentos certos para vê-las? Quando contemplamos imagens modernas de nebulosas, composições coloridas que combinam dados de múltiplos telescópios e comprimentos de onda, estamos vendo algo que nenhum olho humano poderia ver diretamente. Somos como artistas cósmicos, usando a tecnologia para pintar retratos do universo que são simultaneamente cientificamente precisos e esteticamente deslumbrantes. E talvez seja isso
que mais me fascina sobre essas janelas para o invisível. Elas nos mostram que o universo é ainda mais belo e complexo do que podíamos imaginar. Cada nova capacidade observacional revela não apenas novos fenômenos científicos, mas novas formas de beleza cósmica. É como se o universo tivesse camadas infinitas de magnificência, cada uma esperando para ser descoberta. Há momentos na ciência em que uma descoberta singular muda completamente nossa perspectiva sobre nossa própria existência. Um desses momentos ocorreu quando percebemos que não somos apenas observadores passivos das nebulosas, somos produtos delas. Cada átomo em nosso corpo, exceto o hidrogênio mais simples, foi forjado no interior de estrelas que nasceram em nebulosas antigas. Somos literalmente feitos de poeira estelar. Mas essa conexão vai muito além da poesia. Ela é fundamental, íntima, inescapável. O ferro que flui em suas veias foi criado no núcleo de uma estrela massiva que viveu e morreu há bilhões de anos. O cálcio em seus ossos foi sintetizado durante os momentos finais de uma explosão de supernova. O oxigênio que você respira foi produzido por fusão nuclear no coração de múltiplas gerações de estrelas. Pense nisso por um momento. Sua existência só é possível porque estrelas nasceram, viveram e morreram em nebulosas muito antes do Sistema Solar existir. Você é o produto final de bilhões de anos de alquimia cósmica, um ser consciente capaz de contemplar os próprios processos que o criaram. É uma realização que deveria nos encher simultaneamente de humildade e admiração. Quando nosso Sistema Solar se formou, há 4,6 bilhões de anos, ele nasceu de uma nebulosa que já estava enriquecida com elementos pesados de gerações anteriores de estrelas. Essa nebulosa, às vezes chamada de nebulosa solar primordial, era uma mistura complexa de hidrogênio e hélio primordiais, com elementos mais pesados espalhados pelas mortes de estrelas antigas. Imagine essa nebulosa primordial como uma biblioteca cósmica, onde cada tipo de átomo era como um livro escrito por uma estrela diferente. Os átomos de carbono contavam a história de estrelas de massa média em seus estágios finais. Os átomos de ferro narravam os momentos dramáticos de explosões de supernova. Os átomos de ouro sussurravam sobre colisões entre estrelas de nêutrons. E nós, seres humanos modernos, somos como bibliotecários conscientes, capazes de ler essas histórias atômicas. Mas há outro aspecto fascinante dessa conexão. Não apenas somos feitos de material de nebulosas antigas, mas também somos capazes de estudar e compreender nebulosas modernas. É como se o universo tivesse desenvolvido uma forma de se conhecer, através de seres conscientes como nós, que emergiram da própria poeira cósmica que estudamos. Você já se perguntou se há outros seres como nós, em nebulosas distantes? Estatisticamente, é quase certo que sim. Com bilhões de estrelas nascendo em nebulosas ao longo da galáxia, e com muitas dessas estrelas provavelmente formando sistemas planetários, é provável que alguns desses planetas tenham desenvolvido vida e alguns desses seres vivos tenham evoluído inteligência. Talvez em algum lugar de uma nebulosa distante, outros seres estejam olhando em nossa direção, contemplando nossa própria região da galáxia como nós contemplamos a deles. Talvez eles também tenham descoberto que são feitos de poeira estelar. Talvez eles também sintam essa mesma conexão cósmica profunda que sentimos quando contemplamos as nebulosas. Há algo profundamente reconfortante nessa possibilidade. Significa que não estamos sozinhos não apenas no sentido de que pode haver vida em outros lugares, mas no sentido mais profundo de que podemos compartilhar uma origem comum e uma perspectiva similar sobre o universo. Somos todos filhos das estrelas, todos produtos da mesma alquimia cósmica. A descoberta de planetas orbitando outras estrelas, exoplanetas, tornou essa conexão ainda mais tangível. Muitos desses exoplanetas se formaram a partir de discos protoplanetários em nebulosas distantes, usando o mesmo processo básico que criou nosso próprio sistema solar. Quando observamos uma nebulosa, onde estrelas estão nascendo atualmente, estamos potencialmente vendo berçários de futuros mundos
e talvez futuros seres vivos. Essa perspectiva muda fundamentalmente como vemos nossa posição no universo. Não somos visitantes externos observando um cosmos alienígena. Somos participantes nativos, produtos naturais dos mesmos processos que estudamos. Quando uma nebulosa cria novas estrelas, ela está potencialmente criando futuros observadores que um dia contemplarão outras nebulosas. É um ciclo profundamente poético. Nebulosas criam estrelas, estrelas criam elementos pesados se combinam para formar planetas. Planetas desenvolvem vida, vida evolui consciência, consciência contempla nebulosas. O universo tornou-se consciente de si mesmo através de nós. Mas há também uma dimensão temporal fascinante nessa conexão. Os átomos em nosso corpo não são apenas antigos. Eles são verdadeiramente arcaicos. Alguns dos átomos de hidrogênio em sua água podem ter se formado nos primeiros minutos após o Big Bang. Alguns dos átomos de carbono em suas células podem ter mais de 10 bilhões de anos, criados em estrelas que morreram quando a galáxia ainda era jovem. Você é uma coleção ambulante de história cósmica. Cada átomo em seu corpo tem uma biografia que se estende por bilhões de anos e trilhões de quilômetros. Antes de se tornarem parte de você, esses átomos flutuaram pelo espaço interestelar. Foram parte de nebulosas, talvez fossem incorporados em outras estrelas, possivelmente foram parte de outros planetas, ou até mesmo outras formas de vida. É uma perspectiva que deveria nos dar uma sensação de conexão profunda, não apenas com o cosmos, mas com toda a vida na Terra. Todos os seres vivos compartilham a mesma herança cósmica. Todos somos feitos da mesma poeira estelar reciclada. A árvore em seu quintal, o gato dormindo na janela, os micro-organismos no solo, todos compartilhamos ancestrais estelares comuns. E quando eventualmente morrermos, nossos átomos retornarão ao ciclo cósmico. Eles se tornarão parte do solo, da atmosfera, de outros seres vivos. Eventualmente, alguns deles podem até mesmo retornar ao espaço, talvez para se tornarem parte de futuras nebulosas e futuras estrelas. Somos parte de um ciclo de reciclagem cósmica que se estende desde o início do universo até seu futuro mais distante. Há algo simultaneamente humilde e grandioso nessa realização. Humilde porque nos mostra que somos produtos temporários de processos muito maiores que nós. Grandioso porque nos mostra que somos parte integral da história cósmica, conectados intimamente com as estruturas mais magníficas do universo. Enquanto contemplamos o presente das nebulosas, essas magníficas estruturas que pontilham nossa galáxia como jardins cósmicos em pleno florescimento, é natural nos perguntarmos sobre seu futuro. Para onde vão todas essas histórias de criação e transformação? Como será o universo quando as nebulosas atuais tiverem completado seus ciclos de vida? E que novas formas de beleza e complexidade aguardam nas eras cósmicas que estão por vir? O futuro das nebulosas está intimamente ligado ao futuro das galáxias que as abrigam. Nossa própria Via Láctea está em rota de colisão com a galáxia de Andrômeda, um evento que ocorrerá em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Quando essas duas galáxias se encontrarem, será um dos espetáculos mais grandiosos do cosmos local. Não uma colisão violenta, mas uma dança gravitacional lenta e majestosa que levará bilhões de anos para se completar. Imagine o que acontecerá com as nebulosas durante esse encontro galáctico. As ondas de densidade, criadas pela interação gravitacional, comprimirão nuvens de gás em ambas as galáxias, desencadeando surtos intensos de formação estelar. Novas nebulosas nascerão da turbulência cósmica, brilhando com cores ainda mais intensas, conforme jovens estrelas massivas iluminam o gás ao redor. Será uma era de renascimento cósmico, quando nossa galáxia experimentará uma segunda juventude. Mas esse futuro próximo é apenas o começo da história. Olhando ainda mais adiante, podemos contemplar como as nebulosas evoluirão ao longo de dezenas de bilhões de anos. Conforme o universo envelhece, o suprimento de gás primordial para formar novas estrelas gradualmente se esgotará. As nebulosas se tornarão cada vez mais raras,
cada uma representando um evento cada vez mais precioso de criação estelar. Há algo melancólico, mas também belo em imaginar as últimas nebulosas do universo, estruturas solitárias brilhando contra a escuridão crescente do cosmos, como as últimas flores desabrochando em um jardim ao final do outono. Essas nebulosas finais serão compostas quase inteiramente de elementos pesados, produtos de trilhões de anos de evolução estelar. Elas formarão estrelas que serão fundamentalmente diferentes das estrelas de hoje, objetos ricos em metais que poderão sustentar sistemas planetários de complexidade inimaginável. Você já pensou em como será a vida nesses mundos distantes do futuro? Planetas formados a partir de material tão rico em elementos pesados poderão sustentar formas de vida baseadas em química muito mais complexa do que a nossa. Talvez surjam civilizações que consideram normal ter oceanos de hidrocarbonetos complexos, atmosferas ricas em compostos orgânicos, continentes feitos de minerais exóticos que mal existem na Terra atual. Mas mesmo essas nebulosas futuras eventualmente chegarão ao fim. À medida que o universo continua se expandindo e esfriando, chegará um momento em que não haverá mais gás suficiente para formar novas estrelas. As últimas nebulosas se dispersarão, suas estrelas seguirão suas vidas solitárias, e a era da formação estelar chegará ao fim. Isso não significa que a história das nebulosas terminará completamente. Mesmo em um universo muito antigo, eventos cataclísmicos ocasionais ainda poderão criar novas oportunidades para a formação estelar. Colisões entre anãs brancas podem produzir supernovas que comprimem gás remanescente. Fusões entre buracos negros podem ejetar material que eventualmente se condensa em novas nuvens. A natureza é criativa e persistente. Ela encontrará maneiras de continuar criando beleza, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. E há outro aspecto fascinante do futuro das nebulosas, a possibilidade de que civilizações avançadas possam aprender a criar suas próprias nebulosas artificiais. Se seres inteligentes sobreviverem por bilhões de anos e desenvolverem tecnologias inimaginavelmente avançadas, talvez eles possam coletar gás interestelar disperso e organizá-lo em novas regiões de formação estelar. Imagine civilizações que são literalmente arquitetas de nebulosas, capazes de projetar e construir berçários estelares com precisão artística. Elas poderiam criar nebulosas com formas específicas, cores desejadas, programadas para produzir tipos particulares de estrelas. Seria a última forma de arte cósmica, esculturas vivas feitas de gás e luz, projetadas para evoluir e mudar ao longo de milhões de anos. Mas talvez o aspecto mais profundo do futuro das nebulosas seja que elas nos ensinam sobre a natureza cíclica da existência cósmica. Mesmo quando as nebulosas atuais se dispersarem e suas estrelas morrerem, os elementos que elas criaram persistirão. Esses elementos se tornarão parte de estruturas ainda maiores, talvez galáxias inteiras compostas principalmente de elementos pesados, ou formas de organização da matéria que ainda não podemos imaginar. O universo pode ser finito em idade, mas parece infinito em criatividade. Cada era cósmica traz novas formas de beleza e complexidade. As nebulosas de hoje são apenas um capítulo em uma história muito maior de organização e reorganização cósmica. Quando elas se forem, outras formas de magnificência tomarão seu lugar. Há algo reconfortante nessa perspectiva de longo prazo. Significa que a beleza que admiramos nas nebulosas não é algo transitório e sem significado, mas parte de um padrão mais amplo de criatividade cósmica que se estende indefinidamente no futuro. Somos testemunhas privilegiadas de um momento particular nessa história contínua de criação. E quem sabe, talvez nossos próprios descendentes, sejam eles biológicos ou artificiais, orgânicos ou digitais, ainda estejam por aí em futuros inimaginavelmente distantes, contemplando novas formas de beleza cósmica que nem podemos conceber hoje. Talvez eles olhem para trás para nossa era de nebulosas naturais com a mesma nostalgia poética com que olhamos para as primeiras estrelas do universo. O futuro das nebulosas é, em última análise, uma história sobre a persistência da criatividade cósmica.
Não importa quanto o universo mude, não importa quão diferentes se tornem as condições físicas, a natureza continuará encontrando maneiras de criar estruturas belas e complexas. As nebulosas de hoje são nossa herança do passado cósmico e nosso presente aos futuros distantes. Chegamos ao final de nossa jornada pelas nebulosas, mas de certa forma também chegamos a um novo começo. Porque compreender as nebulosas, esses berçários de estrelas espalhados pelas profundezas do espaço, é fundamentalmente compreender nossa própria origem e nosso lugar na grande narrativa cósmica. É descobrir que não somos estranhos em um universo alienígena, mas filhos nativos de processos que se estendem por bilhões de anos e trilhões de quilômetros. Quando você olhar para o céu noturno hoje à noite, sua perspectiva será diferente. Aqueles pontos de luz não são mais apenas estrelas distantes. São irmãs do Sol, nascidas talvez nos mesmos berçários cósmicos, forjadas pelos mesmos processos fundamentais. E nas regiões escuras entre as estrelas, onde seus olhos não veem nada, você agora sabe que existem estruturas magníficas, nebulosas onde novas estrelas estão nascendo neste exato momento, onde a criação continua sua obra incansável. Há uma ironia poética no fato de que, para compreender verdadeiramente nossa casa terrestre, tivemos que viajar imaginariamente pelos confins da galáxia. Para entender de onde viemos, tivemos que estudar lugares tão distantes que sua luz leva décadas ou séculos para nos alcançar. Para apreciar nossa própria existência, tivemos que contemplar processos que operam em escalas de tempo que fazem nossa vida individual parecer um piscar de olhos. Mas talvez essa seja a lição mais profunda das nebulosas, que escala e significado não estão necessariamente relacionados. Sim, somos pequenos comparados às vastidões interestelares. Sim, nossa existência é breve comparada aos ciclos de vida das estrelas. Mas somos também produtos extraordinários de bilhões de anos de evolução cósmica, seres capazes de compreender e apreciar os próprios processos que nos criaram. Pense nisso. Você é feito de átomos que foram literalmente cozinhados no interior de estrelas, elementos que foram dispersos pelo espaço em explosões cataclísmicas, matéria que passou bilhões de anos flutuando nas imensidões do cosmos antes de se agregar para formar o planeta onde você nasceu. E agora, através de uma cadeia improvável de evolução biológica e desenvolvimento cultural, você é capaz de contemplar conscientemente essa história extraordinária. As nebulosas nos ensinam que o universo não é apenas um conjunto de objetos separados ocupando espaço vazio. É um sistema interconectado, onde cada parte influencia todas as outras, onde o passado molda o presente e o presente prepara o futuro. Os átomos em seu corpo passaram por múltiplas gerações de estrelas. A água que você bebe pode conter hidrogênio que se formou nos primeiros minutos após o Big Bang. Você é simultaneamente produto e participante da história cósmica. Há também algo profundamente democrático na mensagem das nebulosas. Elas nos mostram que a criação não é privilégio de alguns lugares especiais no universo. Ela acontece continuamente, em todos os lugares onde as condições são favoráveis. Cada nebulosa é um centro de criatividade cósmica. Cada região de formação estelar é um laboratório onde o universo experimenta com novas configurações de matéria e energia. E nós, observadores humanos do século XXI, temos o privilégio extraordinário de ser a primeira espécie na Terra capaz de compreender essa perspectiva cósmica. Nossos ancestrais olhavam para o céu e viam mistérios. Nós olhamos para o céu e vemos família. Vemos nossa herança, nossa origem, nossa conexão íntima com a história mais ampla do cosmos. Mas essa compreensão traz também responsabilidades. Se somos verdadeiramente filhos das estrelas, produtos de bilhões de anos de evolução cósmica, então talvez tenhamos uma obrigação de preservar e continuar essa história de crescente complexidade e beleza. Talvez nosso papel no cosmos seja ser guardas conscientes da criatividade universal, seres capazes de apreciar, compreender e talvez até mesmo participar na contínua criação de beleza e significado. As nebulosas também nos ensinam paciência cósmica. Os processos que elas representam
operam em escalas de tempo que desafiam nossa compreensão imediata. Uma estrela pode levar milhões de anos para se formar, bilhões de anos para viver, e sua influência pode persistir por bilhões de anos após sua morte. É uma perspectiva que pode nos ajudar a ver nossa própria vida e nossas próprias preocupações em um contexto mais amplo. Isso não diminui a importância de nossa existência individual, pelo contrário, pode aumentá-la. Se somos produtos de processos tão grandiosos e duradouros, se carregamos em nossos corpos a história da criação cósmica, então cada momento de consciência é extraordinariamente precioso. Somos formas temporárias de organização através das quais o universo se torna consciente de si mesmo. Quando você sair hoje à noite e olhar para as estrelas, lembre-se de que está olhando para sua família cósmica alargada. Aquelas luzes distantes são suas irmãs estelares, nascidas dos mesmos processos fundamentais que eventualmente levaram à sua existência. E nas regiões escuras entre elas, nebulosas invisíveis estão trabalhando pacientemente para criar as próximas gerações de estrelas, planetas e talvez até formas de vida. Você não é um visitante alienígena neste universo, você é um produto natural de seus processos mais fundamentais. Você é poeira estelar que se organizou de tal forma a poder contemplar suas próprias origens. Você é o universo tornando-se consciente de si mesmo, uma forma temporária, mas preciosa de organização cósmica. E talvez essa seja a mensagem mais profunda das nebulosas. Que beleza, complexidade e significado emergem naturalmente dos processos mais básicos do cosmos. O universo não é apenas uma coleção de matéria e energia movendo-se cegamente através do espaço. É um sistema criativo que gera continuamente novas formas de organização, complexidade e, eventualmente, consciência. Você é prova viva de que o universo é não apenas capaz de criar beleza, mas também seres capazes de apreciar essa beleza. E nesse ato de apreciação, nesse momento de contemplação cósmica, algo extraordinário acontece. O universo se completa, encontrando em você um espelho através do qual pode contemplar sua própria magnificência. Obrigado por me acompanhar nesta jornada pelos berçários das estrelas. Que ela inspire em você uma nova apreciação tanto das vastas estruturas cósmicas quanto da preciosa singularidade de sua própria existência consciente. E agora, enquanto retornamos desta viagem cósmica imaginária para o presente momento, para o lugar onde você está sentado ou deitado, para a realidade imediata de sua respiração e seus pensamentos, deixo-lhe uma pergunta final para contemplar. Se você é verdadeiramente feito de poeira estelar, se carrega em seu corpo a história de bilhões de anos de evolução cósmica, o que isso significa para como você escolhe viver sua vida preciosa e breve neste momento singular da história do universo?